Boa noite, casa cheia, maravilha, coisa boa, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Hoje é 30º dia lunar, é dia de lua nova, dia que a gente fecha um ciclo para começar um outro, amanhã. E amanhã a gente começa um ciclo que é o mais importante para nós, que é o nosso mês sagrado. Nós trilhamos esse caminho budista, é o mês em que a gente celebra 3 datas extremamente importantes, que é o nascimento, a iluminação, o ápice do Sagadawa, e o Parinirvana do Buda Shakyamuni, o Buda do nosso tempo, a quem esse templo aqui, esse salão é dedicado. Então, é um mês de além de muitas atividades e muitas celebrações, é um mês em que nossas ações são muito magnetizadas, são potencializadas, em que a gente deve observá-las com um olhar mais cuidadoso. E aí é um mês de um excelente mês, melhor dizendo, para que a gente se comprometa com práticas virtuosas, que é sobre o que eu quero falar um pouquinho para vocês, que a gente faz aqui na nossa casa, e convidá-las e convidá-los para que vocês possam também se engajar nessas práticas da forma como lhes aprover, da forma como for mais adequada dentro das crenças de vocês. Não tem necessariamente nada a ver com a religião, embora faça parte do nosso caminho. Então, vamos lá, é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Então, para começar, a gente sempre, e é um mês importante, a gente sempre começa gerando uma intenção. Eu vou falar disso mais para o final, que é justamente uma prática importante. A gente gerar uma intenção, a gente fazer a prática e a gente fechar a prática. Como vocês fizeram há pouco, quem estava aqui no canto, né? Inicialmente gera uma intenção, você faz uma conexão consigo próprio, faz a prática do canto do mantra e depois finaliza com uma dedicação, que muitas vezes é feita pelo Om Ahum e às vezes com uma prece tradicional, que é a que a gente vai fazer aqui. Então, vos convido a fazer uma conexão, né? Coloque-se numa postura relaxada, confortável, que seja boa para vocês. Para quem está habituado a fazer Kundalini, ou yoga, ou meditação, traga uma qualidade de cura e relaxamento para a sua respiração. Desde que o centro do seu coração, o centro do seu peito, fique mais sensível, que você faça uma conexão mais direta com ele. E aí gere uma intenção que pode variar, pode estar uma intenção positiva, né? Claro, uma intenção de aproveitar esse tempo que estamos aqui juntos, aproveitar os ensinamentos que vamos compartilhar, uma intenção de que você se beneficie, que todos os seres se beneficiem. Então, possa gerar uma intenção. Então, eu vos convido a gerarmos uma intenção coletiva por meio da expressão, por meio da recitação dessa prece, que é uma prece tradicional, que também não fere nenhuma outra crença. Vamos convidar a entoarmos juntos, vamos ler juntos essa prece, e ao recitarmos, nós estamos reforçando também essa intenção que é expressa nessa prece, que tem uma importância muito grande para nós aqui na nossa casa. Que todos os seres possam ter a felicidade e as causas da felicidade. Que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que eles nunca estejam separados da grande felicidade, livres de sofrimento. Que eles possam habitar na grande equanimidade, livres de paixão, agressão e preconceito. Acho que essas palavras, por alguns minutinhos apenas, assentem no seu coração, na sua mente, reverberando, menos pelo seu significado, mais pelo sentido ou pelo sentimento que ela despertou em você.
Sente as suas mãos, as suas pernas. Abre os olhos, mas mantém essa qualidade de relaxamento, de abertura que criamos, né? Então, como falei, amanhã, né, hoje é o 30º dia, então ele fecha o mês para começar o outro, que começa o mês, obviamente, de acordo com o calendário lunar tibetano, e amanhã começa o Sagadawa, que é esse nosso mês sagrado, né? Tem uma última frase que está errada, que eu não atualizei a lâmina, mas, enfim, não importa. O mês sagrado, o Sagadawa, que literalmente significa 4 luas, e, na verdade, é o 4º mês, de acordo com o calendário tibetano. Dawa significa lua em tibetano. E ele é um mês sagrado, justamente pelo que eu falei, né? Literalmente a gente celebra, né? E efetivamente ele varia de ano para ano. Então, eu aqui não atualizei, porque essa lâmina é do ano passado, ele, nesse ano, em 23, ele ocorre a partir de amanhã, né? Dia 20 de maio, e de maio vai até o dia 18 de junho. São as 4 luas que ele vai pegar. A nova, a crescente, a cheia, e aí depois a decrescente, novamente para chegar na nova. E, então, ele tem uma importância fundamental para nós, porque quando a gente celebra esses 3 eventos fundamentais na vida do Shakyamuni, o Buda do nosso tempo, o seu nascimento, que é celebrado na próxima sexta-feira, dia 26 de maio, e a sua iluminação e parinirvana, né? Parinirvana é quando o corpo físico dele morre e ele então renasce para não mais renascer nesse reino nosso, dos humanos, que vai ser celebrado na lua cheia de 4 de junho, um dia muito auspicioso para todos nós. É um domingo, essa lua cheia. Então já fica aí o convite antecipado, né? Esse é o nosso personagem principal do Sagadawa, o Buda Shakyamuni, um personagem que mudou o curso da história da humanidade, né? E há 2.500 e alguns anos atrás revelou o seu potencial, né? O seu potencial búdico, o seu potencial de bondade, de generosidade, de amor, de compaixão para todo mundo, né? Para todos nós, seres humanos, seres não humanos, animais, seres sem forma, e mostrou um caminho que podíamos trilhar, né, para alcançar o mesmo potencial que ele alcançou. Então, com isso, ele nos informa que todos nós aqui presentes, sobretudo, né, temos essa mesma oportunidade, esse mesmo potencial de nos tornarmos Budas, né? Na verdade, nascemos Budas, e esse potencial nosso fica ali latente, velado, né, porque há uma série de condicionamentos e emocionalidades que não nos permitem acessar esse potencial diretamente, pelo menos não assim como a gente gostaria, como ele chegou, né? Mas está aí, disponível para nós. Por isso que a gente sobe o morro todo dia, vem para cá, bate cabeça, faz todas as coisas que fazemos aqui nessa casa e de que vou falar um pouquinho, para que a gente possa facilitar aí o despertar desse potencial. Mas é algo que é importante a gente saber, né? Somos todos potencialmente Budas, adormecidos por hora, mas quem sabe poder revelar ainda nessa vida que estamos vivendo, nessa nossa própria encadernação, como diria um grande amigo. Então, esse é o nosso personagem central, que vamos celebrar durante o mês sagrado nosso, durante o Sagadawa. O Sagadawa, por conta disso, né, por ser um mês sagrado, onde as nossas práticas ficam muito potencializadas, onde as nossas ações, e é o que eu quero falar com vocês, ficam assim, de uma forma magnetizadas, né? Ele é também chamado um mês de méritos. E eu vou também dizer um pouquinho do que é mérito para nós, né, do ponto de vista do Dharma, do ponto de vista budista, né? É um período importante para a gente se engajar em práticas virtuosas, práticas generosas, práticas positivas, né? Porque isso faz com que a gente acumule mérito. O mérito é como uma conta de poupança lá, que a gente vai colocando, vai gerando e vai colocando ali. E para a gente despertar para esse potencial, de que falei logo no início, que todos nós aqui temos essa possibilidade, a gente precisa dessa conta de mérito. A gente precisa ter mérito suficiente para poder, justamente, tirar esses véus que enevoam, que não nos permitem ver as coisas como elas são e que não nos permitem acessar facilmente esse nosso potencial.
Então, o mérito é uma ação, né? Gerar mérito é uma ação importante para nós, para que a gente possa revelar a nossa budidade, né? É um caminho que a gente fala de duas asas. Uma asa é essa, a geração de mérito. A outra asa é a geração de conhecimento, de sabedoria. Então, elas andam juntas. Porque sem as duas asas, o pássaro não voa. Então, a gente precisa dessas duas possibilidades, dessas duas asas, para revelarmos, ou revelar para o mundo, esse nosso potencial búdico, essa nossa possibilidade de nos tornarmos Budas nesta vida. Então, é isso que é importante para nós. Por que o Sagadawa, né? Por que a gente faz tantas coisas especiais durante esse mês? Justamente porque o mérito fica potencializado, né? A gente se compromete com fazer ações virtuosas, vou falar um pouquinho de Corpo Fala e Mente, né? A gente deve observá-las, independente do Sagadawa, mas fazer algumas coisas em especial. Né? Às vezes, há pessoas, há praticantes que, durante esse mês, abrem mão de algo que gostam muito para que aquilo possa ser como se fosse um comprometimento, né? Às vezes, ingerir carne bovina, enfim, há várias possibilidades. Nada que, ou você se comprometer a observar os pensamentos, eu acho esse comprometimento bom, às vezes, né? Observar os pensamentos da mente, se comprometer apenas com os pensamentos positivos, né? Que parece fácil, mas é algo bastante desafiador para todos nós, né? Então, é um mês que esse engajamento, esse comprometimento tem uma importância, um valor especial, porque ele é potencializado, justamente porque celebramos essas 3 ocorrências na vida do Buda que tornam esse mês o nosso mês especial. E aí, antes de dizer, isso é um preâmbulo, é um prefácio contextualizando o Sagadawa. E aí eu gosto sempre de fazer uma indagação, eu chamo de indagação de partida, uma reflexão de partida, né? Aí eu queria que vocês pensassem, né? Não precisa ser a vida inteira, né? Mas recentemente, diariamente, quais são as intenções que direcionam as ações que a gente faz? Pensa, cada um, né, diferentemente age por impulsos ou movido por alguma intenção, né? Mas honestamente pergunte a si próprio, qual intenção move as minhas ações? O que está por trás das minhas ações, né? Qual que é a intenção com que eu faço algumas ações, ou que eu tomo algumas atitudes, ou que eu tomo algumas decisões? Quais as intenções norteiam, direcionam as minhas ações? Veja o que surge, sem julgamento. Veja o que surge de pronto, assim, na sua mente, no seu coração. Talvez mais de uma intenção, talvez uma intenção mais presente do que outras, né? Não tem uma resposta certa, nem uma resposta única. Mas é importante a gente olhar para isso, porque a intenção ela já é o primeiro passo para que a gente possa gerar essas ações virtuosas. A intenção é o estado da sua mente que precede a ação. A intenção é a sua vontade mental. Então, assim, o que está por trás da sua ação, né? O que surge da intenção é a ação que você desejou. E, antes de fazer alguma coisa, tinha uma intenção prévia. Minutos antes, segundos antes, né? E a intenção gera a ação, que são constituídas de ou ações ligadas à fala ou ações ligadas ao corpo. E, obviamente, a mente, né? Que estão norteadas por essa intenção, né? Que surge na sua mente, que antecede as ações de fala e de corpo. A intenção é a atividade mental que impulsiona a mente adiante, né? Porque aí você vai gerando intenções, você vai agindo, né? Por várias intenções, né? Tem uma frase popular, né? De bem intenção, o inferno está cheio, de má intenção, o inferno está cheio. Você tem um conhecimento todo nosso, popular, que a intenção ela tem um papel fundamental na geração, na realização, na sua ação propriamente dita, né? Então, é importante a gente se conectar com a nossa intenção, porque, às vezes, uma ação
mal interpretada, ou uma ação que parece ruim, mas se ela é baseada numa intenção altruísta, verdadeira, genuína, generosa, o resultado da sua ação será certamente positivo, generoso, altruísta, se for o caso, né? Então, a intenção ocorre na mente e ela impulsiona a mente para frente. E ela faz com que a gente atue de corpo e de fala. E ela vai nos encaminhar para um lado positivo, um lado não positivo. O positivo nós chamamos de virtuoso, ou não virtuoso, ou uma coisa que é meio neutra, que não é nem lá nem cá. Menos importante. Eu quero ressaltar justamente quando a intenção gera uma ação que nos leva para algo virtuoso. Que é isso que a gente quer reforçar no Sagadal. Obviamente, a gente quer reforçar isso para a vida inteira. Mas no Sagadal, isso tem para nós uma importância maior. Então, é um convite que eu vos faço mesmo, que estejam trilhando esse caminho logo, como todos nós que somos iniciantes, né? Mas trazer essa importância, né? O que está por trás da minha ação? Qual é o estado da minha mente que antecede a ação que eu estou fazendo, que eu estou gerando, que eu estou criando, que eu estou realizando? Então, a intenção é a primeira parte dessa nossa geração de mérito e de virtude. E aí, isso são frases, né? São ensinamentos tirados de alguns livros, né? E aí, então, a gente aprende nos ensinamentos que coordenar as ações de corpo, fala e mente, quer dizer, delas estarem coordenadas, delas estarem, de uma certa forma, integradas, conduz à consistência, ou seja, palavras que casam com atos, né? Atos que casam com palavras. É o famoso, né? Você agir de acordo com aquilo que você fala e de acordo com aquilo que você acredita. Porque se você tem a crença, você está no caminho do Dharma, mas age de uma forma contrária, então não tem consistência nas suas ações, né? Não tem essa integridade que a gente está buscando. Então, é você agir de acordo com as coisas que você fala e você acredita, né? Então, atos casam com palavras, isso dá consistência. Ação e intenção estão em harmonia. Eu tenho uma intenção positiva e realizo uma ação positiva, uma ação generosa, uma ação virtuosa. E isso dá uma sustentação para construir algo que a gente chama de virtude. Então, essa é a base, é o alicerce da virtude. Ou seja, a sua intenção é positiva e a sua ação de corpo, de fala e, portanto, de mente também são positivas, também são virtuosas. Isso dá um alicerce, dá uma sustentação, faz a fundação para a gente se sentir bem, para a gente desfrutar desses estados benéficos, para a gente acessar esse nosso potencial. Eu chamo de búdico, mas a gente pode chamar de um potencial positivo, verdadeiro, não sei, né? Algo que vos remeta a uma coisa boa, uma coisa que é importante, que é benéfica, que te traz benefícios, né? Para isso, no nosso caminho, a gente pratica um treinamento que percorre todo o caminho, do início ao fim, até o momento que a gente for expirar pela última vez e não mais inspirar, que é chamada disciplina. Em sânscrito, a gente chama de shila. Disciplina é a base desse caminho. A disciplina é que promove a virtude, porque disciplina é justamente isso, é você agir, os seus atos casam com as suas palavras e com a sua mente. A disciplina coloca essa harmonia entre atos, palavras e o estado mental. Ela conduz para a virtude. A natureza da disciplina, a razão de existir o treinamento em disciplina, é justamente promover a virtude. Ou seja, a gente se comprometer de fazer as coisas que são positivas e abandonar, renunciar àquilo que é negativo, que não é tão positivo, que não nos traz tantos benefícios. Então, o nosso caminho ele é feito de 3 treinamentos, né, que também vão do início ao fim, e a disciplina é o primeiro deles, é o alicerce, é a base para todos. Sem disciplina, a gente não pratica o que a gente chama de concentração meditativa, né? Você entrar em meditação, ficar firme, né, na sua prática meditativa, e não chega na tão sonhada sabedoria. A disciplina é a base, porque é a disciplina que vai criar esse ambiente interno e externo para promover a virtude.
e para abandonar aquilo que não é virtuoso. Parece uma coisa simples, mas para nós tem uma importância fundamental. E para vocês também, para todos nós, porque disciplinar é isso, né? Estar disciplinado é trazer essa consistência. Atos casam com palavras. Ação e intenção estão harmoniosos. Isso é praticar a disciplina. Isso é gerar virtude. E aí, na disciplina, quando a gente estuda, né? Quando a gente pratica, quando a gente traz os ensinamentos de Shila, né? A gente traz sempre essas três conjuntos de ações que eu chamo de ações virtuosas de fala, de corpo e de mente, que são de extrema importância para nós observarmos. Durante o mês sagrado, durante o Sagadal, elas ganham uma importância ainda maior para todos nós. Ações de fala, né, que é, por incrível que pareça, das 10 são as que mais tem, né, porque é pela fala que a gente mais se perde. Ações de corpo e ações de mente. Então, esse é o convite para a gente entender do que se trata, né? As ações virtuosas de fala é você não mentir. Então, é sempre um bom convite, né, durante o Sagadal, né? A gente se comprometer, poxa, eu não vou mentir, né? Mesmo aquelas mentirinhas bobas que a gente às vezes fala sei lá, para deixar a filha sossegada, para passar para outra coisa, né? Não mentir. A mentira, né, gera consequências para depois. Então, as ações virtuosas falam não mentir, não fazer fofoca, que é algo também que tem uma dificuldade, né, às vezes, para todos nós, né? Quer dizer, às vezes a gente nem percebe. Vou tirar a gente, vou pôr no pessoal, né? Não quero dividir com vocês esse 11, mas às vezes eu nem percebo, né? Você já está falando de uma pessoa, falando. Talvez a intenção seja boa. Se a intenção é virtuosa, a ação será virtuosa, mas no geral tem ali algo subjacente que não é tão virtuoso, né? Não mentir, não fazer fofoca, não ficar de tagarelice, conversa fiada. É claro que a gente pode ter momentos bons e ficar falando, né, conversando, tudo. Mas aqui essas duas ações virtuosas é a fofoca e a maledicência, que em geral andam juntas, né? Você ficar fazendo fofoca, porque em geral a fofoca é você estar falando mal de alguém, tá, né, em geral, né, assim, está sempre criticando, comentando da vida alheia. Então, abster-se disso, né? Não julgar, não falar, não ter essa preocupação, essa ação de fala. Usar de maledicência, de fazer fofoca, de ficar jogando conversa fiada, fofocando da vida alheia. E essa outra que também acho bem importante, e às vezes, muitas vezes não me dou conta, que é usar palavras ásperas que, de alguma forma, vão ofender a outra pessoa. Ter um discurso rígido, ou usar de palavras que são grosseiras, né? Desnecessariamente. Você pode ser firme sendo gentil, você pode ser firme sendo educado. Então, abster-se, abrir mão de fazer uso de palavras duras, porque elas ofendem outra pessoa. Isso, então, constitui ações não virtuosas de fala. Vejam que são as 4, né, que a gente, que eu, né, fico aqui sem perceber, cometo. Então, durante o Sagadal, o convite é uma observância maior para essas ações. As ações virtuosas do corpo, talvez tenham um pouco mais de seriedade, né? Não matar, eu espero que isso seja bem, né? Não matar. E o não matar não é só outros seres humanos, né? Animais, outros seres vivos, né? E animais mesmo. Há uma difusão de uma crença, né, que a gente vai começar a ensinar as criancinhas a trilharem o caminho budista. A primeira coisa é ensiná-las a não matar a formiga, né? Porque a criança adora ver uma formiguinha e lá matá-la assim, né, desnecessariamente. Então, passa por aí, né? Não matar outros seres vivos, né? Às vezes um inseto, às vezes um... Claro, né, o mosquito da dengue está ali voando, a sua intenção é se precaver, tudo bem, né? Mas, às vezes, há um inseto, há um outro pequeno animal que não está nem molestando, por que o ímpeto de matá-lo, né, necessariamente? Não roubar,
que é algo também, obviamente, uma ação virtuosa do corpo, né? Não matar, não roubar, não matar. E a terceira, que é não ter ou não manter uma conduta sexual imprópria. E aí as pessoas dizem, mas o que é isso, né? Como é que você diz, né? O que é impróprio dentro da conduta sexual do ponto de vista do Dharma é fazer alguma coisa sem o consentimento um do outro. Se há um consentimento entre os parceiros, né, as pessoas, ok. Né, a conduta sexual inadequada ou imprópria é aquela que é feita sem o consentimento de uma das partes. E as ações virtuosas da mente, que também são muito importantes e às vezes um pouco mais sutis, né, mas têm uma importância fundamental. Lembre-se que é da mente que a gente gera a intenção que faz com que realizemos as nossas ações. Estão a não cobiçar o que é do outro, quer dizer, não fomentar a cobiça, né? Ficar desejando aquilo que você não tem, desejar aquilo que o outro tem, né? Pode ser um bem material, pode ser uma posição de trabalho, pode ser alguma coisa que você gostaria muito, mas que está com o outro que você não tem. Não manter visões errôneas. E aqui as visões errôneas, elas têm uma importância fundamental, porque é justamente dentro dos ensinamentos, quer dizer, quando você é apresentado alguns ensinamentos e eles começam a fazer sentido para nós, né, para a nossa vida, você, em algum momento, achar que eles não têm importância, que eles não são realmente tão relevantes assim, é você fomentar uma visão errônea. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a verdade da impermanência, né? A impermanência é uma verdade, é uma lei universal que vige para todas as crenças. Todas, quase todas, né? Há uma crença dentro de alguns segmentos no eternalismo, né? Por exemplo, que há uma vida eterna. Quer dizer, você, do ponto de vista do Dharma, né? Fomentar o eternalismo, fomentar o niilismo, é manter uma visão errônea, ou seja, você desacreditar que a impermanência é a lei que vige, né? Você desacreditar que você, uma hora, lamento vos dizer, se ainda não sabem, né? Vamos expirar e não vamos mais inspirar. Esse corpo vai morrer, né? Então, assim, a gente desacreditar que a impermanência também nos atingirá, que esse momento aqui vai passar rapidamente, né? Que tudo passa o tempo todo. Então, dentro dos ensinamentos, a gente desconsiderar a verdade da impermanência é fomentar uma visão errônea. Uma outra que eu acho muito importante, eu tenho que olhar aqui, porque eu já estou quase me passando do meu horário, é você desacreditar na lei universal de causa e efeito, ou seja, a gente chama de lei do karma, né? É não considerar que as suas ações geram resultado, positivo ou negativo. Pode demorar um pouquinho, o fruto das suas ações podem demorar até uma outra vida. Alguns são imediatos, né? Mas a gente, dentro desse caminho, negar que para uma ação haverá uma reação, é você fomentar uma visão errônea, é você desconsiderar algo que é chave no budismo, que tem a ver com tudo isso que estamos falando, que é a lei do karma, a lei de ação e reação. Isso vai contra os princípios da prática da disciplina moral, da disciplina ética, né? Dessa disciplina que nos permite gerar virtude. Então, é por isso que é uma ação não virtuosa, né? Uma ação virtuosa da mente, não manter essas visões errôneas. Quer dizer, acreditar e viver de acordo com os preceitos dos ensinamentos. E a outra é ter uma má vontade, a gente chama de malevolência, má vontade para a prática. Agora não, daqui a pouco eu faço, segunda-feira eu começo o regime. É aquela coisa que vai procrastinando, né? A famosa preguiça do adiamento, né? Eu conheço bem ela, é um padrão que a gente, às vezes, segunda eu começo, então, tá bom, tem uma má vontade, ou mesmo você faz, mas não está íntegro, não está presente, está ali meia bomba, né? Meio com uma má vontade mental. Quer dizer, se a má vontade mental, a intenção também não é completa, também é uma intenção que está ali pela metade. Então, a ação resultante desta intenção que você está fazendo também não será completa, também não trará aquilo que falamos, que é a consistência. Então, é importante a gente saber isso, de cor, de preferência, mas é importante nos conectarmos com isso, com essas ações de fala, corpo e mente. E durante o Sagadal, a gente pratica de uma forma muito, ou devemos, pelo menos, praticar de uma forma muito rígida, muito séria isso tudo, né?
O que quer que surja, né, na nossa mente direciona as nossas ações para a virtude. O que quer que você diga direcione suas palavras em direção à virtude. O que quer que você pense, direcione seus pensamentos para a virtude. Sempre que qualquer ação do corpo, da fala ou da mente mover-se em direção à não virtude, retenha. Então, isso é um ensinamento de um livro maravilhoso chamado Caminho de Heróis, que é um livro tradicional, um livro que nós lançamos recentemente, tivemos a boa fortuna de lançar esse livro traduzido para o português recentemente. É um livro muito profundo, né, do caminho. Mas ele fala isso, o que quer que você faça fisicamente, quer dizer, qualquer ação sua de corpo, está reforçando isso, faça direcionado para a virtude. Qualquer ação sua de fala, né, faça direcionada para a virtude. Qualquer ação sua de mente, faça direcionada para a virtude. Se você percebe que a intenção é não virtuosa, não faça, não haja, nem fale e nem pense, né? Esse é o conselho que o livro nos dá, para que a gente possa trilhar esse caminho. E a gente está comprometido com as nossas ações virtuosas de corpo, de fala e de mente. O poder da ação virtuosa nós chamamos de mérito. Então, volto àquilo que eu falei, né? A gente gera mérito e a gente precisa do mérito para avançar no caminho, para acessar esse nosso potencial. Então, a gente pratica ações virtuosas de corpo, fala e mente, com uma intenção virtuosa, e essa ação gera um poder que nós chamamos de mérito. A gente vai acumulando. Tem um segredo para acumular. A praticar ações virtuosas e dedicar o mérito aos outros, né? O segredo para acumular é esse: você pratica e dedica. E praticar e não dedicar, você não tem certeza se aquilo que você fez vai se direcionar para esse fluxo de méritos que a gente está gerando, né? Então, é importante a dedicação dos méritos. Então, o poder da ação virtuosa chama-se mérito. Eu pratico virtude para quê? Para acumular mérito. Claro, para poder me manter íntegro, né, com as ações de fala, corpo e mente. Manter conectado com as ações virtuosas. Consequentemente, eu gero mérito. Praticar a virtude e dedicar o mérito é o que é parte fundamental desse caminho budista, que a gente, então, ressalta ainda mais durante esse nosso mês do Sagadawa. Eu trago essa foto maravilhosa do nosso mestre, nosso lama-chefe. Parece que ele está flutuando no espaço, e de alguma forma ele está flutuando no espaço. E eu trago isso só para reverenciar nosso fundador e mestre, Venerável Tartano Rinpoche, mas também porque ele, em 2004, nos mandou uma mensagem especial, 2004, hein? Foi até eu o portador dessa mensagem, onde ele nos dava um direcionamento muito importante para as nossas práticas aqui na nossa casa, as práticas que a gente realiza em todos os níveis, as práticas matinais, de rezas, e as práticas todas as práticas que a gente faz aqui na nossa casa, a gente obedece essa orientação, que é uma orientação tradicional, mas que o Rinpoche, em 2004, nos mandou uma mensagem específica para isso, com esse objetivo. Então, essa é a mensagem do Rinpoche para o CNBT em 2004, onde ele fala o seguinte: toda a prática que a gente faz, e aí estou dividindo com vocês algo importante, né? Porque eu conheço alguns de vocês, muitas pessoas vêm aqui para fazer trabalhos voluntários, ou mesmo que não seja, chegou aqui para ouvir essa nossa palestra. Nós estamos nós estamos seguindo esse ritual que ele nos ensina, né? Mas ele diz que toda a prática tradicional tem 3 partes, que a gente chama de Danpa Sum, né? Sum é justamente isso, 3, né? Que são chamadas as 3 excelências, né? A primeira delas que é gerar a intenção, Kyorba, quer dizer, a preparação. A gente gera uma intenção. A gente, antes de começar um trabalho, a gente faz essa conexão.
que o trabalho que eu vou fazer possa ser benéfico para mim e para todos os seres. Como a gente fez ali, a gente rezou aquela prece, ou a gente antes trouxe essa intenção no nosso coração, né? Então, preparação. A preparação é isso, é gerar uma intenção. Por quê? Porque, como eu falei no início, a intenção positiva vai fazer com que a sua ação seja positiva, que é a segunda excelência, que é a prática, propriamente dito. Então, se você está aqui, estamos ouvindo, estão me ouvindo, estão pacientemente me ouvindo, essa é a prática, né? Então, é o Nyoji, que é a prática principal, ou seja, qual for a prática que você estiver fazendo, ela é feita com concentração e conectada com essa intenção que geramos anteriormente. E a terceira excelência, que é o Inhoá, que é a dedicação do mérito. Como eles fizeram aqui há pouco, né? Começaram a prática da Lua Nova, certamente a Flávia gerou uma intenção, de alguma forma, nem que seja isso. Conecte-se com o seu coração. Cantaram o mantra e, no final, cantamos o Om Ahum para fechar a prática, para dedicar o mérito. A dedicação do mérito é um antídoto para a dúvida. Porque quando a gente dedica o mérito, a gente fecha a prática e assegura que aquele mérito que foi gerado vai ser conectado com um fluxo de méritos que está aí, para todos nós. E o seu mérito se encaminha para ele, junto. Se você não dedica, ele fica perdido. É como se você acumulou lá o seu dinheirinho, mas não colocou na poupança. Acumulou o mérito lá, mas esqueceu de colocar na sua conta particular. Então, essa é uma etapa que deve permanecer, deve prevalecer em todas as ações que a gente faz aqui na nossa casa. A gente pode fazer isso quando acorda de manhã, né? Se acorda de manhã, pode falar, hoje que o meu dia hoje seja bom, que faça uma conexão positiva com o seu dia, né? Tem o seu dia, durante a noite você fala, poxa, que tudo de bom que eu fiz, que todas as coisas boas que eu fiz possam ser dedicados para o benefício de todos os seres. Está ótimo. Você fez as 3 etapas. Você passou pelo Dampasum. E aí, todas as ações que a gente faz na nossa casa, a gente faz seguindo essa premissa do Dampasum das 3 excelências. Tudo. As práticas virtuosas que nós fazemos. As nossas cerimônias. Essa aqui é uma cerimônia super especial, que foi a inauguração daquela estupa que tem logo na entrada, que é a Estupa da Vitória, uma estupa fundida em bronze, que foi feita durante a pandemia, assim, de uma forma miraculosa. Não é miraculosa porque a gente tinha mérito suficiente e as bênçãos do Lama para conseguir, mas é um pequeno milagre. Então, as nossas cerimônias são feitas dentro dessa prática virtuosa, de gerar intenção, de praticar e gerar mérito. As nossas aulas, as nossas práticas de comer, né, o yoga tibetano, são feitas dentro dessa premissa, né? Gerar intenção, praticar e gerar mérito. As nossas aulas de Kunye, as nossas aulas de estudos budistas, quaisquer aulas que damos, seguem esse ritual, né, das nossas 3 excelências. Ou seja, elas estão focadas em gerar virtude, tanto para quem está liderando, quanto para quem está participando. As meditações, né, que a gente realiza, que é o cerne da nossa casa. Os nossos trabalhos de arte, e são muitos, eu imagino que aqui há alguns voluntários, né, que trabalham na arte sagrada, e se tem alguns que têm interesse, recomendo vivamente que a coisa mais deliciosa do mundo é trabalhar com a arte sagrada, né? Então, todas as nossas ações, né, todos os nossos projetos de arte sagrada, esse é um projeto lindo, da confecção de tsatsas, que são essas pequenas esculturas em argila, no caso aqui em argila mesmo, às vezes é em gesso, né, que trazem símbolos sagrados. Essas são dedicadas à longevidade do nosso mestre, né? Os projetos de bandeiras de prece, né, são práticas virtuosas que a gente faz dentro dessa premissa, né, de fazer as 3 excelências, né? As outras tsatsas que a gente tem, que a gente trabalha de arte sagrada, são muitos, eu infelizmente talvez não enumere todos, né? Mas eles seguem esse esquema, né? Essa prática, essa orientação, essa forma tradicional de ser realizada. Os livros que nós traduzimos, revisamos, imprimimos e vendemos, né? São muitos e nos dão muito orgulho, são fundamentais para termos disponíveis na nossa língua e fazemos também com base
nessas 3 excelências, para que eles possam gerar virtude para todos nós. Aqui o livro Caminho de Heróis, esse último livro lançado pela Dharma Publishing, aqui do Rio de Janeiro, um livro maravilhoso, lindo, uma obra-prima, tradicional, super tradicional, mas muito importante, e cujo adendo virá agora, vou deixar para o finalzinho para falar com vocês, que é o lançamento de uma parte importante desse livro também. Então, todas essas nossas ações, todos os nossos projetos, tudo o que a gente faz aqui na nossa casa, baseiam-se nessas 3 excelências para que elas possam gerar virtude e mérito para todos nós. Essa que é a nossa função precípua, né? E aí, antes de abrir para algumas perguntas, se houver, eu queria propor uma prática, já que estamos no Sagadal e nossa intenção é gerar virtude, né, gerar mérito, uma prática bem simples e rápida, porque o tempo já está indo, mas eu acho importante para a gente poder vivenciar isso de uma forma mais objetiva. Então, novamente, coloque-se numa postura confortável, da forma como for melhor para você. Desde que você esteja coluna reta. A coluna reta ela permite com que a energia, né, circule bem da parte superior para a parte inferior do seu corpo, sem que haja uma retenção. Às vezes a gente fica, né, o pescoço dói, o ombro, a gente fica com o ombro suspenso. Então, relaxa os ombros, relaxa a barriga, relaxa a boca. Convida novamente uma qualidade de cura e de relaxamento para para a sua respiração, desculpa. Aí, aos pouquinhos, sentindo que a respiração vai se tornando natural e equilibrada. Equilibrada significa dizer que o tempo que você gasta para inspirar é o mesmo que você gasta para expirar. A gente vai fazer uma prática muito simples, que é uma prática de gerar o que nós chamamos de gentileza amorosa. Algo extremamente necessário e útil para os dias de hoje, em especial durante o mês do Sagadal. A gentileza amorosa é o desejo de beneficiar os outros e provê-los com tudo o que eleva a consciência e dirige a mente para a iluminação. A geração do amor, ou da gentileza amorosa, ou da bondade amorosa, como nós falamos, é o desejo de que todos os seres tenham a felicidade e as causas da felicidade, conforme nós rezamos logo no início dessa prática. Começa pensando, né, refletindo sobre a difícil situação de todos os seres vivos. E deseje fervorosamente que eles todos sejam detentores da felicidade, das causas da felicidade. Pense na situação de todos os seres vivos, situação difícil. E deseje fervorosamente que todos desfrutem de bênçãos, de paz e de felicidade. Para facilitar, comece dirigindo esse desejo de amor, bondade, para o seu pai e para a sua mãe. Não importa se eles estão encarnados ou não. Se já fizeram a passagem ou não. Direcione esse desejo de que todos os seres tenham a felicidade, as causas da felicidade, tenham as bênçãos de paz e de felicidade para o seu pai e para a sua mãe. Depois, aos pouquinhos, amplia para os seus familiares, mesmo os mais próximos, irmãos, se houver, irmãs, se houver.
aqueles primos, quase irmãos, aqueles tios sensacionais. Amplie um pouco pai e mãe, depois os familiares. E aí aumente esse ciclo, incluindo também os amigos. Estamos direcionando a bondade amorosa para o nosso pai, nossa mãe. Ampliamos, incluindo familiares mais próximos, mais chegados ou não. Aí agora, ampliando o nosso espectro, estamos trazendo os amigos. E aí vai além. Direcione esse mesmo sentimento de amor, bondade, esse desejo fervoroso de que todos os seres desfrutem as bênçãos de paz e felicidade. Direcione-os agora para aquelas pessoas de quem você não gosta. Aquelas pessoas com quem você tem dificuldades. Ou mesmo aquelas pessoas que você teme. Veja como é isso e veja como você se sente, ampliando esse fervoroso desejo de que todos os seres desfrutem das bênçãos de paz e felicidade. Ampliando o círculo que começou com seus pais, familiares mais próximos, amigos. Agora inclua aquelas pessoas de quem você não gosta, com quem você tem dificuldade, ou que você teme. Quando sentimentos de gentileza amorosa envolverem todas as pessoas que você conhece, intensifique esses sentimentos. Sinta-os mais forte. E aí veja se é possível estendê-los aos incontáveis seres com os quais você nunca encontrou, certamente nunca encontrará, ou aqueles seres que você normalmente ignora. Intensifique esses sentimentos de bondade amorosa e estenda-os aos incontáveis seres com os quais você nunca encontrou, cujo bem-estar você normalmente ignora. Veja como você se sente. Veja como isso é possível. Intensifique esses sentimentos. Imagine todos esses seres sendo banhados no calor da sua amizade e do amor que você pode dedicar, pode direcionar para eles. Banhe todos os seres no calor da amizade e do amor.
E aos pouquinhos vai abrindo mão das imagens, dessas visualizações das pessoas, e por um minutinho apenas, fique em contato com você mesmo. Veja o sentimento que está aí. Nada a fazer. Apenas olhe para dentro e sinta. Por um minuto apenas. Vamos, então, dedicar o mérito, não só dessa prática que fizemos agora, prática de geração de gentileza amorosa e direcionamento para todos os seres, mas também da prática desde o início, quando geramos a intenção. Vou convidá-los a fazê-lo da forma tradicional, que é Sagadala. Simplesmente juntem-se a mim, recitando essa prece. Ela não tem nada que fira outras crenças, ela apenas reforça aquilo que a gente fez no início, né? Dizendo que a gente está reforçando a nossa intenção. E aí depois eu vou abrir para algumas colocações e compartilharem. Você se agradece. Eu vos agradeço. Não acabei ainda não. Essa prática é uma prática muito simples, né? De você gerar bondade amorosa e dedicar para outros seres, né? Você vê, a gente faz com a mente. Não tivemos nem que sair daqui. Geramos uma mente positiva, geramos uma mente de amor, né? Obviamente, sem trocadilhos. Isso deve ser feito com uma intensidade, uma frequência maior, né? Mas é algo que é muito positivo, traz muitos méritos. É muito virtuoso a gente gerar esse desejo genuíno, legítimo, de que todos os seres, de fato, desfrutem da felicidade e das causas da felicidade. E aí não vale só para aqueles que a gente ama, não. Tem que ser para que a gente possa estender para todos os seres, inclusive e sobretudo para aqueles com os quais nós temos dificuldades, né? Porque senão não são para todos os seres, só para alguns seres que a gente tem mais afinidade, né? E o desafio está aí, né? A gente poder estender essa intenção, essa prática de gentileza amorosa para todos os seres. Então, é algo muito positivo, né? Não é fácil, não. Não sei, alguém teve dificuldade, alguém tem alguma... Eu estou perguntando aqui, mas aí também vale, tá? Quem está aí do outro lado, que tem bastante gente também. Como é quando a gente transfere, né? Porque gerar amor para o pai e para a mãe, em geral, é bastante fácil, né? Se espera, né? Mesmo que a gente tenha as nossas dificuldades com os nossos pais. Mas quando transfere para outros seres, que, sobretudo aqueles com os quais a gente tem dificuldade, né? É mais desafiador, né? Não sei se alguém quiser falar ou perguntar, mas antes disso eu quero também trazer essa grande novidade que nós vamos agora lançar, no lançamento próximo, trabalhando com muita dedicação, né, Cláudia, muita virtude aí, que são as cartas do Lojong. Aquele livro, Caminho de Heróis, ele traz esse ensinamento que a gente chama de Lojong, que é o ensinamento da mente, o treinamento da mente em 7 pontos, algo bastante tradicional.
E agora serão feitas umas cartas, né, que é algo também muito interessante. São 63 aforismos, 63 slogans que a gente fala, que a gente tem que praticar. E aí, para facilitar a nossa memória e para facilitar a nossa prática, a gente está fazendo essas cartas, para que a gente possa lembrá-las, lembrar de praticá-las, né? E aí vem o aforismo ali, o slogan, como esse, por exemplo, considere tudo como um sonho. E uma explicação do que isso significa. É algo para um treinamento, mas estamos muito felizes com essa realização, porque ela é muito meritória, trará muitos benefícios para nós aqui, para o nosso centro, e a gente espera que para todos os seres. Finalizando, as cartas serão umas cartas lindas e será muito alvissareiro ter esses materiais disponíveis para nós. Agradeço enormemente a participação. Abro momentaneamente para alguém que quiser comentar, perguntar, falar, ou não também. Você falou que todos nós temos potencialmente um Buda, né? Isso. Nascemos assim. Isso vale assim. Essa realização acontece, se não acontecer nessa vida, certamente vai acontecer alguma vida. Não sabemos, né? A oportunidade está para essa vida, né? Porque para a próxima a gente não sabe, elas vão depender de quê? Dessas nossas ações pretéritas, né? O quanto estamos praticando ações positivas e virtuosas que nos permitirão, numa próxima vida, quem nos assegura que vamos renascer nesse reino dos humanos, né? Com essa mesma capacidade? Essa amplitude a gente não dá conta. A gente não dá conta. Se eu te disser a metáfora que é usada nos ensinamentos para exemplificar a dificuldade de se obter um corpo humano, você vai ficar estarrecido, né? E vai falar, essa oportunidade eu não posso perdê-la jamais, né? Os ensinamentos dizem que a chance de você renascer no reino dos humanos, que é o reino que nós estamos, né? E não só no reino dos humanos, nós somos no reino dos humanos com faculdades mentais adequadas, né? Funcionando. Os ensinamentos usam a seguinte metáfora. Ele diz o seguinte: há uma tartaruga cega no fundo de um oceano. Ela sobe à margem de 100 em 100 anos. Há no oceano uma cangalha. Sabe o que é uma cangalha? É aquela coisa do carro de boi, que puxa um carro de boi, aquela madeira que os bois colocam a cabeça assim e eles puxam o carro de boi. Então, a metáfora é essa: há uma tartaruga cega que submerge, né, que vai para a margem de 100 em 100 anos. E essa cangalha boiando no oceano, na imensidão do oceano. Então, ele diz o seguinte: é mais fácil essa tartaruga que sobe de 100 em 100 anos, cega, acertar a cangalha, colocar a cabeça lá, do que a gente nascer no reino dos mundos. Essa é o que diz os ensinamentos, para nos dizer assim da preciosidade que a gente tem na nossa mão, da dificuldade de obter o corpo, né, uma vida humana, mas, sobretudo, da preciosidade que a gente tem. Por isso, eu revolto para o início da palestra. O que nós estamos fazendo? O que norteia as nossas ações? Né? O que nós estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa fala e com a nossa mente? Né? Porque a oportunidade está aí, é única. Né? E no caminho que a gente trilha, sobretudo aqui nessa casa, que é um caminho Mahayana, mas focado nas práticas Vajrayana, né, que é o caminho do diamante, que é o caminho, enfim, o budismo que se enraiza no Tibete, né? Ele fala, a oportunidade é nessa vida. A gente tem recursos para, nessa vida, aqui e agora, realizar esse potencial. Então, fica aí o convite, né? Assim, essa é por isso que a gente subiu o morro e nunca mais desceu. Né? Porque a gente não quer perder essa oportunidade, essa preciosidade que a gente tem nas nossas mãos. Então, por isso é que urge a prática, por isso que a gente não pode perder um segundo de prática, né? E aí, obviamente, esses ensinamentos, esse livro, Caminho de Heróis, é justamente isso, para nos ajudar a moldar a nossa mente de forma que a gente possa alcançar a iluminação. O livro chama Caminho de Heróis e o subtítulo é Nascimento da Iluminação. E é possível, eu quero vos dizer isso, que é possível
né? Parece que é impossível, parece que é inacessível, mas não é. E não sou eu que estou falando. O Buda falou isso, os outros que vieram depois do Buda falaram isso também. Os recursos estão aí para nós. Basta que a gente acesse. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Qual o seu nome? Eduardo. A hora é agora, Eduardo. Vamos nessa. Então, assim, não deixa para a próxima vida, não, porque a gente não sabe como será, né? Os ensinamentos são muito complexos e muito vastos com relação a isso, mas a pergunta é ótima. Fica aí o convite a vocês que estão aí do outro lado, me ouvindo, né? E que muitos sabem e praticam. A hora é agora, a oportunidade é essa. Ok? Muito obrigado pela paciência de vocês aí, de vocês aqui. A casa está cheia, Vanessa, não sei se te contaram, enfim. Muitas pessoas maravilhosas aqui ouvindo, e vocês aí também, maravilhosos, muito feliz de vê-los. Obrigado, Quantas Cláudio. pessoas tem aí, Cláudio? Juntando com o pessoal de casa.